Nas férias, a internet é uma das opções prediletas das crianças para se divertir. Mas será que os pais sabem os riscos que a rede pode trazer? Especialistas alertam que é preciso ficar de olhos bem abertos e monitorar o uso de alguns sites que podem se tornar perigosos. Olhar fixo na tela do computador. É na internet que Ludmila passa horas fazendo pesquisa para a escola, brincando e conversando com os amigos. E ela aproveita o tempo livre das férias assim, digitando. Quando eu acordo, direto, até para ele vir me chatear para eu sair. A mãe acompanha as atividades da filha. A gente tem que estar ali em cima, sabe? Controlando, porque se fizer à vontade, ela entra pela noite. A preocupação dos pais não é à toa. A internet traz para dentro de casa um número cada vez maior de notícias e informações, mas também coloca a criança em contato com uma realidade perigosa, de sites e pessoas mal intencionadas. Esses programas eles podem ser instalados nos computadores dos usuários, tá? Onde os pais ou então os responsáveis eles têm uma senha de administrador, tá? Onde com base nessa senha a pessoa pode liberar ou então bloquear qualquer tipo de site ou programas de relacionamento. A conversa com os filhos também pode ajudar. Para esta psicóloga, o mais importante não é proibir o uso da internet, mas explicar sobre os riscos. Os pais têm que acompanhar de perto, ouvir, conversar, ver o que seus filhos estão fazendo na internet. E sobre o assunto conversamos com Evandro Stein, analista em segurança. Olá, Evandro, boa tarde, obrigada por ter vindo. Tarde. A psicóloga estava dando uma dica aí que os pais precisam acompanhar de perto as navegações dos filhos pela internet, mas sabendo que hoje grande parte dos pais passa a maior parte do dia fora de casa, às vezes isso não é muito possível. Então, qual é a dica? Existem programas, existem softwares especiais que fazem esse controle e ajudam, dão uma mãozinha para os pais? Existem. Esses softwares são mantidos por empresas como sistemas de antivírus. Então, eles mantêm a mesma lista de acessos com a mesma coisa do antivírus, eles colocam essa lista de sites que não são acessíveis para menores, por exemplo. Então, o pai não precisa conhecer, porque as pessoas podem fazer essa pergunta. Bom, eu não sei quais são os sites que podem ser pornográficos, por exemplo, ou de certa forma perigosos. Esses softwares que você pode comprar, que os pais podem comprar em lojas especializadas de informática, eles já vêm com essa lista, é isso? Eles já vêm com essa lista. Eles são chamados de parental control. Quando você adquire o software e instala no seu computador, ele vai pedir uma senha para os pais que possam fazer esse controle. Aí, o que eles vão fazer? Semana em semana, periodicamente, eles vão nesses sites que eles mantêm profissionais específicos trabalhando com esse tipo de cadastro. Então, eles acessam, verificam a lista de acesso, o que as pessoas estão utilizando, classificam isso daí, se é pornográfico ou não, se é algum site perigoso ou não. Então o passo a passo instala o software em casa e a partir daí começa a atualizar, porque toda hora também surge um site desses que podem ser perigosos para as crianças. Exatamente. E aí essa atualização passa a ser feita pela internet como se fosse um antivírus. Exatamente, isso que é a parte importante, você tem que fazer esse controle, fazer essa verificação de atualização periodicamente, para que esse acesso fique realmente bloqueado. Existem outras técnicas também que você coloca, por exemplo, a verificação da lista de acesso, o que o seu filho está acessando, você verificar isso de vez em quando é também possível. Então, entra no computador do filho e dá uma olhadinha lá na lista. Esse mesmo software ele guarda isso daí, criptografa direitinho para que ninguém tenha acesso, somente os pais, e aí você verifica o que ele acessou ou não. Agora, Ivana, muitas vezes os filhos da gente sabem usar mais a internet do que a gente, é incrível. Isso para os pais que não são muito habituados com a internet, é uma coisa simples, esse programa ele mesmo consegue instalar e consegue fazer essa busca que você está falando? O software é super simples. Se você, normalmente, ele já cria uma conta no Windows XP, que você está utilizando em casa, eles colocam essa conta limitada, onde o próprio, no caso, qualquer um que utilizar aquele computador, ele já vai ter aquela segurança, por estar limitado, não vai poder desinstalar o software e essas coisas. Agora, o software vai ter a questão da senha. A senha que é muito importante, onde a senha os pais vão poder entrar, liberar, bloquear os acessos, isso daí pode ser feito. Porque tem a lista na internet, mas às vezes você não quer que ele acesse uma lista de bate-papo.
ou um site de pesquisa. Entendi. Aí o próprio pai chega lá e verificando aquela lista de acesso, ele diz aquela pode ou não pode. Ok, e uma última dúvida, esses softwares, eles funcionam também para os pop-ups que aparecem? Às vezes a criança não vai lá no site, mas recebe pop-ups, recebe algumas mensagens. Isso funciona também para bloquear? Funciona também, tanto como bloqueio de pop-up, ou como até existem formas de analisar o próprio conteúdo. Antes de entrar o pop-up, mesmo que o software deixe passar o pop-up e a pessoa liberou o pop-up, esse software vai verificar o conteúdo e vai dizer se pode ou não. Okay. Aí ele mesmo bloqueia. Tá certo, Evandro. Muito obrigada pelas dicas. Uma boa tarde. Não, pois não.